Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente tratar de mais uma aula sobre Sistema Único de Saúde, que tem como tema aí a Lei 8.142, que trata sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Quero deixar aqui para você o link se você quer ter acesso a essas aulas de SUS, pois tem muito conteúdo mais. E se você também quer ter acesso a todo o conteúdo de teoria mais questões específicas da área da radiologia, QR Code aqui na tela abaixo aqui do meu slide, participe da comunidade Radiologia da Base e, por sinal, foi disponibilizado aí 10 cupons de acesso vitalício por um preço aí também muito acessível. Portanto, QR Code aqui, não perde tempo. Bem, para você que vai fazer aí o concurso da SES Piauí, Secretaria do Estado do Piauí, eu quero aqui fazer uma aplicação específica para esse edital. Quando nós observamos aqui, nós temos conhecimentos gerais, é uma prova que vai ter conhecimentos gerais e também vai ter os conhecimentos específicos para todos os cargos do ensino médio. E aí qual é o detalhe? Essa prova também ela vai ter uma redação para nível médio, então fica ligado aí, tá? E o SUS, em que se enquadra aqui o SUS? E esse aqui seja talvez o ponto de atenção. Se nós observarmos aqui a destrinchão do número de questões, a prova do nível médio aqui, ó, ela vai ter ao total 50 questões. 20 de conhecimentos gerais, que vão se subdividir aí em língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e conhecimentos regionais do estado do Piauí. E 30 de conhecimentos específicos. E esses conhecimentos específicos, tá bom? Vai ser subdividido, eu quero que você preste bastante atenção, em conhecimentos específicos do cargo, ou seja, técnico em laboratório. Essas 30 questões vão se subdividir em conhecimentos específicos de técnico em laboratório, técnico em enfermagem, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia, saúde bucal e segurança do trabalho. E essas 30 questões também vão se subdividir em conhecimentos do SUS. Isso mesmo. O SUS vai estar inserido dentro dos conhecimentos específicos. Tá? Irão se subdividir com os conhecimentos específicos do cargo. E aí, é um ponto de atenção porque os conhecimentos específicos aqui, ó, eles têm peso 2. Portanto, o SUS tem a sua relevância aqui nesse edital. É um ponto de atenção para você que vai fazer aí a prova da SES Piauí, tá bom? E aí nós temos a redação também, né, que vai ser aí uma pontuação. Nem todas as redações serão corrigidas, tá? Mas fica aí para análise mais detalhada do edital, eu lhe aconselho a ler o edital. Então, o SUS aqui, falando um pouco do SUS, o que é que vai cair sobre o SUS? O SUS veio basicão, quando se compara com outras provas. Eu já fiz provas bem mais pesadas, tá? Mas aqui vai vir conhecimento sobre o SUS legislação, como os princípios e diretrizes. Aí ele vem com a Constituição Federal, do artigo 196 ao 200, tem provas que cobram desde o 194 ao 200. Então ele nos poupou aí o 194, 195, certo? E fala sobre a questão da previdência, né, seguridade social. Aí ele vem para as duas leis orgânicas de praxe, que é a 8080 e a 8.142. O decreto 7.508, que regulamenta a lei 8080. Lei complementar que fala sobre os recursos financeiros, 141. Ele vem pela Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Atenção Especializada. E ele termina aqui com a Portaria 3.493, que trata da alocação de recursos na APS. Então é um SUS basicão quando se compara com outras provas. Beleza? Então queria dar esse bizu para vocês, tá? Mais uma vez, eu aconselho ler o edital, principalmente ali na questão da redação, qual é o modelo da redação, para já ir treinando. A redação vai contar muito.
Então vamos aqui sem mais delongas, Lei 8.142. Sem sombra de dúvidas, a Lei 8.142, ela é uma das mais curtas e também de fácil entendimento, tá? Então, muitas dessas leis orgânicas, elas corroboram com o que está já disposto na Constituição Federal, e um dos pilares do SUS é a participação da comunidade na gestão do SUS. E a Lei 8.142 vai falar justamente de como que a comunidade participará da gestão do SUS. Então tem algumas coisas, vale salientar. E existe uma resolução que meio que ela corrobora, é como se fosse uma espécie, abre aspas, tá? De uma continuação da Lei 8.142, que é a Resolução 453, que ela vai dizer como que os conselhos funcionarão, mas não será cobrado aqui nessa prova. Belezinha, tranquilidade. Vamos só na 8.142. Então vamos aqui para o artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde, do que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo, olha aqui, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. A primeira, a Conferência de Saúde, e a segunda, o Conselho de Saúde. Então, eu quero que você já pegue aqui o primeiro bizu. Em cada esfera de governo, e aí quando ele fala em cada esfera de governo, ele está falando aí na esfera federal, estadual e municipal, certo? Sem prejuízo das funções do poder legislativo de cada esfera, certo? Com as seguintes instâncias colegiadas. O que é uma instância aqui colegiada? É uma instância que vai ter, certo? Formada por várias pessoas, de vários segmentos sociais. Então, formada por várias pessoas. A primeira, Conferência de Saúde, e a segunda, o Conselho de Saúde. Então, são essas duas instâncias colegiadas que cada esfera contará aí, certo? No SUS. Aí vamos aqui para o inciso 1º. Vamos aqui. O que o inciso 1º diz? A Conferência de Saúde reunir-se-á, aqui é a questão batida, tá? A cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar aqui, ó, finalidade, situação de saúde, tem duas finalidades, ó. Situação da saúde e propor diretrizes para a formulação de política de saúde nos níveis correspondentes. Vamos aqui se ater a essa primeira parte aqui, tá? Vamos nos ater a essa primeira parte. Primeira coisa aqui que a gente vai ter que pegar o bizu. Conferência de saúde. Reunião. Ela vai se reunir a cada... Isso aqui é questão de prova, tá? A cada 4 anos. A periodicidade, certo? Qual é a finalidade? Vamos mudar aqui a cor para ficar bonitinho, que eu quero que você anote aí também, tá? A finalidade, ela vai ter duas finalidades. A primeira, avaliar a situação de saúde. E a segunda, propor diretrizes. Então, propor diretrizes, certo? Da política de saúde. Tranquilo? Nos seus respectivos níveis, tá?
Aqui nas esferas, né, também contra o Distrito Federal, ele sempre vai falar aí, tá bom? Então, ó, a Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos com a finalidade de avaliar situação da saúde e propor diretrizes de saúde. Aí tem agora aqui, ó, quem convoca? Convocada. Aí vamos aqui. Convocada pelo Poder Executivo. Então é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então preste atenção aqui. Aqui dá um comparativo interessante, porque eu posso convocar a cada 4 anos, ou seja, de forma ordinária, ou seja, ordinariamente, na ordem de 4 em 4 anos. E quando a convocação é no tempo que tem que ser, ela vai ser aqui convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente. Aí, extraordinariamente é antes desse tempo, antes desse período aí, ó. Extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. Pegou o bizu aí? Show de bola. Show de bola. Tranquilidade total. Inciso 2. Ele vai falar agora aqui do Conselho de Saúde, ó. A gente falou da conferência, bizu da conferência. Cada 4 anos, finalidade, avaliar a situação de saúde, propor diretriz de saúde. Convoca ordinariamente o Poder Executivo, extraordinariamente o Conselho de Saúde. E o inciso 2 aqui, ó, o Conselho de Saúde, em caráter, qual é o caráter do Conselho de Saúde? Ó, ele é permanente. Cuidado com questões que vão afirmar que ele é transitório, que ele é temporário. Não. O Conselho tem caráter permanente e deliberativo. O que ele quer dizer com poder deliberativo? Quer dizer que o Conselho de Saúde ele tem poder de decisão. O Conselho de Saúde, cuidado com questões que dizem assim, ó, o Conselho de Saúde ele só tem poder, ele é temporário e tem caráter consultivo, não. Ele tem, certo, ó, caráter permanente e deliberativo. Beleza? Cuidado aí. É um órgão colegiado, composto, ó, quem é que compõe aqui, ó, representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que vão atuar na formulação de estratégias e no controle da execução política de saúde na instância correspondente. Inclusive, ó, cuidado com os exclusivos, tá? Inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas por quem, ó? Serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, o inciso 1 e 2 são os campeões de cair em questões sobre eles, tá bom? Então, vamos aqui, o Conselho de Saúde, nosso resuminho aí, ó. O Conselho de Saúde. Primeiro, certo? Primeiro, é um órgão. Qual é o caráter dele, ó? Caráter permanente e deliberativo, poder de decisão. Cuidado com questões que vão dizer que ele só é consultivo, não. Deliberativo. É um órgão colegiado, ou seja, vários representantes. Ele é um órgão colegiado. Quem são os representantes? A gente vai ter representantes do governo, prestadores de serviço, a gente vai ter profissionais da saúde
barra usuários, certo? E eles vão atuar no quê? Eles atuam na formulação de estratégias e no controle, certo? Da execução das políticas. Isso inclui, ó, inclusive, certo? Inclusive no que, ó? Aspectos financeiros, tá? E econômicos. Todas as decisões do Conselho de Saúde, as decisões, certo? Ó, homologadas pelo chefe do governo, tá bom? Então, ó, primeira estrofe aí, opa, deixa eu pegar aqui. Primeiro artigo aí muito importante para nossa lei, bom? Muito importante. Terceiro inciso aqui também, um tanto importante do artigo 1º. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, o CONAS e o CONASEMS têm representação. Inciso 4º. A representação dos usuários no Conselho de Saúde e Conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Presta atenção aí. Isso aqui também é muito importante. O que ele quer dizer com esse inciso 4º aqui? A representação dos usuários serão nos conselhos de saúde e conferência será paritária. O que ele quer dizer com isso aqui? Imagine que a gente acabou de falar. Vamos pegar aqui o Conselho de Saúde. Certo? Conselho de Saúde. Ele vai ter aí, ó, os representantes do governo. A gente acabou de ver. Os prestadores de serviço. Vai ter aqui também os profissionais. De saúde. Certo? E ele pega, né? Ó, representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e os usuários. O que é que ele quer dizer quando ele fala que a participação dos usuários será paritária? Ele está dizendo que todos eles aqui, certo? Irão se subdividir em uma representação de 50%. Pois os usuários, somente os usuários, deverão aí ter representatividade paritária aos demais segmentos, certo? Terão aí participação paritária aos demais segmentos. Ou seja, 50% da representação do conselho, certo? É só dos usuários. Os outros 50% irão se subdividir aí nos demais segmentos, nos entes representativos. Quando a gente observa a palavra paritária, o significado da palavra paritária, certo? Significa aí parte igual, é composto por um número igual de elementos para evitar diferenças, tá? É um organismo dividido em duas partes, tá? Então a etimologia da palavra paritária se diz respeito aí então do latim, tá? Então paritário quer dizer isso. Belezinha?
Tranquilidade total. Então, 50% é dos usuários. O artigo 2 vai dizer o seguinte. Artigo 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como as despesas do custeio e de capital do Ministério da Saúde, dos seus órgãos e entidades da administração, seja ele da direta e indireta, serão como? Serão recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde. Então, qual é o fundo, qual é a fonte de custeio aí do Ministério da Saúde, dos seus órgãos e entidades da administração direta e indireta? Fundo Nacional de Saúde. Beleza? Investimentos, só o 2 aqui, ó. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional, também aí vão fazer parte, esses recursos sairão do Fundo Nacional de Saúde. Investimentos também, ó, previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Aí ele traz aqui um parágrafo único, ó. Os recursos referidos ao inciso 4, que é o inciso da cobertura das ações de serviço de saúde implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então ele fala, os recursos referidos ao inciso 4 deste artigo destinar-se-ão a investimento na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Então, as ações implementadas pelos municípios vão ter esses 3 pontos aqui, ó, vão ter esses três destinos aqui, ó. Cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações em saúde a nível da esfera. Tranquilidade? Então, Fundo Nacional de Saúde, muito importante. Artigo 3 vai dizer o seguinte, os recursos referidos do inciso 4 do artigo 2 das ações implementadas pelo município serão repassados, olha a forma como é repassado, ó, de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080. Quando a gente for estudar a Lei 8080, você vai ver, de 19 de setembro de 1990. Inciso 1º. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios do artigo 35, será utilizado o recurso para o repasse de recursos exclusivamente dos critérios do inciso 1 do mesmo artigo. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Os investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional. Se não tiver tudo ok, o destino do recurso vai de acordo com os critérios previstos na lei orçamentária e não aqueles destinados à assistência ambulatorial, hospitalar e às demais ações de saúde, tá bom? Inciso 2 diz que os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Isso aqui também é questão de prova. Cuidado que muita gente confunde. Ah, o estado ganha mais. Não. 70% dos recursos vai para onde? Os municípios. E são os executores das ações propriamente ditas. Os outros 30% vão aí para os recursos. Vão para aí o Estado, porque o Estado ele vai participar mais como um apoio, coordenando, mas o executor recebe mais. Bizu. Isso aqui fica ligado, tá? Inciso 2 aqui, bizu. Inciso 3º diz o seguinte, ó. Os municípios poderão estabelecer, corrobora com a Lei 8080, ó. Os municípios poderão estabelecer consórcios para a execução de ação e serviços de saúde, remanejando entre si parcela dos recursos previstos
do inciso 4º do artigo 2 das ações de assistenciais ambulatoriais e hospitalar. Então, os municípios podem remanejar esses recursos entre si, estabelecendo consórcios, por exemplo, em municípios de divisas e etc. Tá? Então, é permitido, cuidado quando a questão trata como é vedado. O artigo 4º diz o seguinte: para receberem os recursos do que se trata o artigo 3º, o que diz o artigo 3º? Os recursos serão repassados de forma automática e regular. Então, para receberem os recursos de forma automática e regular, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar. Eles têm que obedecer a alguns critérios. O primeiro, um fundo de saúde. Eles têm que ter um fundo para depositação. Um conselho de saúde. Então, eles têm que ter um conselho de saúde com composição paritária, certo? Dos usuários quanto aos demais representantes. Eles têm que ter um plano de saúde. Então, vai pegando aí, ó, fundo de saúde, conselho de saúde com composição paritária, plano de saúde. Tem que ter também um relatório de gestão, a contrapartida dos recursos para a saúde nos respectivos orçamentos, uma comissão de elaboração de plano de carreiras, cargos e salários, ou seja, o PCCS, previsto o prazo de 2 anos para a sua implementação. Então, esses são os critérios do artigo 4 aí que tem que ter, tá bom? O artigo 4 aí dos critérios. Belezinha? Tranquilidade total. Artigo 5º, 6º já vem aí para o final. O Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro do Estado, autoriza estabelecer condições para a aplicação da lei. O 6º fala que a lei entra em vigor da data da publicação. E o artigo 7 e último fala: revogam-se as disposições em contrário. E aí quem assinou aí foi o Fernando Collor, N. Guerra, tá? Então, o Ministério aí da Saúde, mediante portaria do Ministro do Estado, autorizando. Então, artigo 4 fala dos critérios, o artigo 3º fala de quantitativo e como que são repassados. O 2º fala aí do Fundo Nacional de Saúde e o que eles vão custear. E o 3º fala aí dos conselhos, juntamente com o 1º que fala sobre a conferência e o conselho. Então, esse era o vídeo. Na próxima aula a gente traz umas questões aí da Lei 8.142. Um abraço, fiquem com Deus.